Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Torini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre antropologia e formação cultural. Vamos lá? Pessoas, quando nós falamos um pouquinho de antropologia, é óbvio que o objetivo dessa aula é definirmos o que é cultura, tá? E vermos nesse primeiro momento, nessa primeira aula, dessa unidade para a gente falar um pouquinho sobre cultura, como que a antropologia se estruturou ao longo das décadas para poder entrar nesse debate e como é que se dá o trabalho do antropólogo. Porque uma coisa é nós falarmos de cultura e outra coisa é nós falarmos da coleta, da ciência que trata sobre essa definição e esse estudo sobre o que é a cultura, tudo bem? Então, primeira coisa, a área que vai fazer essa análise sobre o que é cultura é a antropologia. Professor, por que a antropologia? A antropologia, você sabe muito bem, ela é uma ciência que aparece no século XIX, a palavra dela significa estudo do homem, mas no seu sentido cultural. Então a ideia da antropologia é tentar definir e compreender o homem a partir de elementos culturais que ele produz. E demorou aí quase que um século para a gente definir o que é cultura. Uma discussão muito antiga, já no campo da filosofia, mas no campo das ciências sociais, especificamente da antropologia, houve-se uma certa cautela para não haver uma definição que pudesse limitar o conceito de cultura. E, de maneira geral, vários autores usam a ideia de cultura como produção de existência. Professor, o que é cultura? Não entenda a cultura como produção agrícola, cultura de cana, de soja, de café. Não entenda a cultura como alguém letrado, e a gente vai falar sobre isso na nossa aula sobre cultura e ideologia, muito menos o programa que passava Castelo Rá-Tim-Bum, tá? O que é cultura, professor? Em antropologia, tá? A cultura é tudo aquilo que o ser humano produz para construir a sua existência, tá? Seja ela de material ou de imaterial. Essa produção de existência é marcada exatamente por esse viver. E aí a gente identifica, por exemplo, Beethoven é cultura? E funk também, porque é produção de existência. Desde escovar o dente até que horas você vai dormir e que horas é a janta dos senhores. Almoço todo mundo combina que é mais ou menos por volta do meio-dia, mas a janta é uma polêmica, E aí, tudo isso é produção de existência humana, tudo bem? E por que existência humana, professor? Porque na antropologia convencionou-se afirmar que os demais animais não produzem cultura. Por quê? Professor, a linguagem que os humanos utilizam a gente chama de linguagem simbólica. E a linguagem que os demais animais utilizam se chama linguagem instintiva. Professor, mas o ser humano não tem instinto? Tem, o ser humano tem instinto. Só que, o que é mais forte no ser humano? Instinto ou linguagem simbólica? E o que é mais forte nos demais animais? Instinto ou linguagem simbólica? Eu tenho certeza que o seu leão de estimação, se passando fome e você estiver do lado dele dormindo, ele vai ter uma tendência a escutar mais os seus instintos. Afinal de contas, pequenos, toda a produção dos demais animais está vinculada com os seus instintos. Tudo bem? Vamos voltar para a filosofia. Rousseau já fala isso. Gato nasce gato. O gato da Idade Média é o mesmo gato da Idade Moderna. Então, quando o gato nasce gato, ele já nasce pronto para gatear com toda a sua gatice. Só que o ser humano precisa aprender a ser humano. E é essa construção de existência que caracteriza a cultura. Tudo bem? Apesar do ser humano ter instinto. O ser humano tem instinto sexual, o ser humano tem instinto de sobrevivência, o ser humano tem instinto materno, vamos chamar assim. Mas o que é mais forte, professor? Linguagem simbólica. Se o instinto sexual fosse mais forte que a linguagem simbólica, não tinha gente fazendo votos de castidade ao longo da história. Se o instinto materno fosse maior do que a linguagem simbólica, não tinha mãe jogando no lixo bebês recém-nascidos. E se o instinto de sobrevivência fosse mais forte, não tinha gente que se suicida. Então, claramente observamos que no ser humano a linguagem simbólica ela se sobrepõe, diferente dos demais animais. Por isso que cultura é uma construção humana. Só seres humanos podem produzir cultura. Ah, professor, mas o João de Barro faz uma casinha. Faz preso aos seus instintos. Ele não faz triplex e vai se esconder em Atibaia. Não é isso que acontece, tá? Atibaia aqui virou um polo de esconderijos aí. Desculpa a brincadeira. Pessoas, vamos entender o seguinte, então. Se a cultura é produção de existência humana, como é que eu estudo a cultura? Porque você há de vir comigo que o antropólogo também é algum produtor de cultura. E como é que ele, produtor de cultura, vai fazer a análise da cultura em si? Tá bom? Então, as primeiras tentativas para tentar explicar a cultura no século XIX foram as tentativas muito influenciadas pelo darwinismo, pelo evolucionismo do Charles Darwin. Tá? Não podemos perder isso de vista, porque às vezes a gente esquece que na produção da sociologia no século XIX também havia a produção do darwinismo, a produção do evolucionismo.
os estudos do Lamarck, os estudos do Darwin, já estavam entrando em evidência. Então é óbvio que as primeiras tentativas no final do século XIX e no início do século XX para poder explicar a origem da cultura são explicações de cunho evolucionista, que a gente chama no campo da antropologia de determinismos. Professor, o que é determinismo? Olha o nome, determinismo, ou seja, a cultura é formada a partir de uma determinação. Alguma coisa determina a cultura. E os determinismos mais explicados, mais aceitos, mais usuais para tentar explicar a diversidade cultural são o determinismo biológico e o determinismo geográfico. Determinismo geográfico, pessoas, tem a ver, olha o nome, o próprio nome já diz, geográfico tem a ver com o quê, professor? Tem a ver, pequenos, com nada mais, nada menos do que a localização geográfica de onde determinada cultura se desenvolve, ela influencia na formação dessa diversidade cultural. Então, a região, o espaço geográfico, os elementos geográficos acabam influenciando. E olha, vamos lá para o darwinismo. Se a gente pega bebês gêmeos, idênticos, 2 homens, tá? Manda que nasceram, sei lá, em Goiás. Manda um para o Rio Grande do Sul e outro para o Rio Grande do Norte. Daqui 30 anos volta a encontrar esses dois. Nós vamos ter gêmeos idênticos? Muito provavelmente não. Por quê, professor? Porque claramente a região geográfica que cada um deles cresceu vai influenciar na sua formação biológica. Professor, mas você está falando de geográfica? Mas vamos parar para pensar nisso a título de cultura. Existem culturas mais universais, existem culturas mais gerais no mundo, e se eu nasço dentro de uma determinada localidade, aquela localidade, com aquela determinada cultura, influencia determinados hábitos culturais. Professor, me dê alguns exemplos. Eu dei alguns exemplos aqui, falando dos olhos puxados dos orientais, a pele negra dos africanos e o nariz mais fino do inglês, por conta dessas características mais físicas, que foi que eu acabei de dar exemplo para vocês com os gêmeos. Mas se a gente fosse aprofundar, por que a gente aqui no Brasil usa mandioca para nossa alimentação? Você lembra quando a Dilma saudou a mandioca? Por que ela assim fez, professor? Porque quando a Dilma sauda a mandioca, ela fez assim, ela está dizendo, olha, nós precisamos saudar uma raiz que é brasileira. A mandioca está no nosso hábito alimentar porque ela é uma raiz que dá aqui, senhoras e senhores. Não dá para considerar nossos hábitos alimentares, nossos hábitos culturais, sem a mandioca, porque mandioca é uma característica nossa, igual a jabuticaba. O que é que você faz com jabuticaba? Suco, geleia, bolo, pois é, mas jabuticaba entrou no nosso paladar. Mandioca também, frita, cozida, vaca atolada e por aí vai. Todos esses elementos, pessoas, estão diretamente ligados por conta de raízes e frutas, no caso a mandioca e a jabuticaba, que estão no nosso país. É igual, se a gente for pensar, por que no Japão nasceu o sushi? Por que lá nasceu o sushi e não no México? Você tem uma determinação física, vai dizer os deterministas geográficos. Pera lá, no Japão tem corrente marítima quente, lá dá um salmão lindo de bonito, então lá também tem muita plantação de arroz, porque é terra alagada. Você sabe, né? A placa tectônica do Japão é um tanto quanto inclinada, e com tanta alagação é propício para a cultura de cultura no sentido de produção agrícola de arroz. O que você tem aqui então, professor? Arroz e peixe, pronto, nasceu xixi. Xixi nasce aqui. Deu para entender onde que os deterministas geográficos estão querendo chegar? A determinação da cultura parte da realidade geográfica delas. Diferente da biológica. A biológica tem a ver, pessoas, com uma carga genética que transmite determinadas características culturais. E olha, alguns dos preconceitos que nós temos estão diretamente envolvidos com isso. Por exemplo, vamos falar que o português é burro, ou que o asiático, o japonês é inteligente, ou vamos falar então que o turco é mão de vaca, vamos falar que o carioca é malandro e por aí vai. Esses elementos, professor, parece que são de preconceitos, mas vamos afundar? Tem uma questão da Unesp de 2013 que ela fala exatamente disso. Tem uma pesquisa que ela fala que você sabe que as mulheres têm taxa de testosterona no organismo, mas não tão altas quanto dos homens, né? Então, o que acontece? As mulheres que, nessa pesquisa, recebiam testosterona, observava-se delas uma conduta mais egoísta. Conclusão da pesquisa, testosterona é o hormônio do egoísmo, ok? Aí você fala assim, professor, o que isso tem a ver com determinismo biológico? Pequenos, eu estou tentando identificar um hábito cultural, um hábito de existência humana, mas que tem alguma explicação e vinculação com a biologia. Tá claro isso, pessoas?
Professor, determinismo geográfico e biológico então faz sentido? De alguma forma faz sentido, pequenos, mas eles vão ser muito criticados no início dos anos 30, 40 e até hoje. Por quê? Porque o determinismo geográfico e biológico não se universalizam, não se sustentam. Dê um exemplo, professor. Países escandinavos, Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca estão praticamente na mesma península. Ali. Estão praticamente na mesma região. Se eles estão no mesmo lugar, não era para ter as mesmas culturas? Mas não tem. Por que não tem, professor? A região geográfica é a mesma. Por que não tem a mesma cultura, então, professor? Simples, porque cada cultura se dá à sua maneira. Não se sustenta no determinismo geográfico. Determinismo biológico, pequenos. Vamos lá. Eu dei o exemplo ainda de terno e gravata, vaca e rato no determinismo biológico. Terno e gravata. Quando que nasceu o terno e gravata e por que nasceu o terno e gravata? Nasceu na Inglaterra por conta do frio. Para poder dar aos ingleses, os homens, um pouquinho de conforto sem ter que usar cachecol. E no Brasil a gente usa terno e gravata por conta de frio? Claro que não. Ganha um ressignificado. Se é o mesmo elemento, não era para ter o mesmo significado? Ou, se nasceu com a finalidade de frio lá, determinismo geográfico, não era para vir para o Brasil. Mas a gente acabou adotando. Então, pessoas, o determinismo geográfico não se sustenta. Igual ao biológico. A variação de um ser humano para outro, de uma pessoa para outra, ela é menor que 1% de carga genética. Ou seja, 99% do que tem em mim tem na Carolina Dickman. Você percebeu que menos de 1% faz uma diferença pra caramba. Mas tem características em mim e na Carolina Dickman que se repetem em outros indivíduos. São diferentes entre nós, mas se repetem em outros indivíduos. Eu sou moreno, ela é loira. Mas não sou só eu moreno no universo. E não é só ela loira no universo. Então você acabou de perceber, pequenos, que nós estamos num dilema aqui. Qual? O que é só meu? E o que é só da Carolina Dickman, professor? 15% de 1% de carga genética, que é digital, globo ocular, a arcada dentária, a saliva, isso é só nosso. O resto se repete em outros indivíduos. Por isso que a gente pode doar sangue, por isso que a gente pode doar órgãos e tantos outros elementos que são compatíveis geneticamente com outros indivíduos. Não se sustenta. 15% de 1%, parece a Dilma, né? 15% de 1% de carga genética não dá a diversidade cultural que são postas. Por isso que Franz Boas, ele vai falar o seguinte: as diferenças entre os grupos e sociedades humanas são culturais, não biológicas. Não dá para explicar essa diferença pela biologia. Inclusive porque Roch Laray, que já é um antropólogo brasileiro, vai falar exatamente isso. Diferenças humanas não se explicam pelas suas limitações. A limitação genética, a limitação geográfica. Porque a grande qualidade do ser humano é romper com essas limitações. Putz, professor. Se é essa a grande genialidade, então nada determinará. Sempre haverá possibilidades no campo da cultura de fazer produções livres de existência humana. Por isso que mudou-se o paradigma. Aquilo que era um evolucionismo linear, onde você tem aquela visão de que todo mundo vai passar pelo mesmo nível de evolução humana, ou seja, todo mundo vai passar pela selvageria, barbárie e civilização, motivo pelo qual justificou-se muito o neocolonialismo, né? Os imperialismos na Ásia e na África, da Europa. Mudou-se o paradigma. Isso que foi muito utilizado no final do século XIX e início do século XX para justificar as dominações que eu acabei de falar para vocês, vai ser trocado por uma versão evolucionista multilinear. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui no Brasil nesse exato momento? Algumas coisas. E na Europa, outras coisas. E na Ásia, outras coisas. E na África, outras coisas. E na Oceania, outras coisas. E no resto do continente americano, outras coisas. Volte 7.000 anos atrás. O que está acontecendo na Europa? Algumas coisas. E na África, outras coisas. Na Oceania, outras coisas. Na Ásia, outras coisas. Na América, outras coisas. Então, é essa a ideia. Cada cultura se desenvolveu à sua maneira. Pelo simples fato de que o ser humano não se detém, não se delimita a essas determinações. Então tá, professor. Se não vai ser analisado pelo paradigma evolucionista, como é que nós vamos analisar a cultura? E aí eu vou te mostrar um pouquinho sobre as escolas antropológicas que apareceram ao longo da sociedade. Que é um pouquinho bem conceitual esse momento, pessoas, mas que vocês precisam se notar. Vocês precisam entender como é que a antropologia se organizou ao longo da história para poder te explicar, para poder explicar a diversidade da explicação sobre a cultura. Então, primeiro momento, você tem o evolucionismo lá no século XIX.
Forte influência do darwinismo, forte influência dessa visão biologicista da cultura, e aí você tem aquela concepção de que você tem fases de evolução. Selvageria, a barbárie, até chegar à civilização. Destaque para Lewis Morgan, Edward Taylor e James Frazer. São antropólogos, pessoas que você perceber, eles não são de uma escola, de um país só. É uma concepção de mundo. E a Inglaterra está presente aqui por conta do próprio Charles Darwin. Os britânicos, por muito tempo, ecoaram esse evolucionismo, esse biologicismo, tudo bem? A escola funcionalista, e aqui você tem que lembrar do Durkheim, aqui você tem que lembrar do Herbert Spencer, que são grandes fundadores do funcionalismo no campo das ciências humanas. Na década de 20, o funcionalismo ganhou um pouquinho mais já de destaque. E o funcionalismo, pessoas, ele ainda tinha, você lembra, né, que o Durkheim, ele tem bastante influência nas ciências exatas, nas ciências biológicas mais precisamente. Então é óbvio que você tem ainda aquela concepção forte do evolucionismo. Mas agora você rompe com esse estigma. Esse estigma de que, sabe, aquele trabalho da antropologia de gabinete, o antropólogo de gabinete, ou seja, se eu sei que está tudo evoluído ou para onde que vai, não preciso fazer trabalho de campo. O funcionalismo, a rigor, ele quer um pouquinho mais de rigor científico e aí vai propor uma abordagem mais descritiva do que valorativa. Tá? A crítica a esse evolucionismo, que é bastante valorativo, ó, você é inferior e eu sou superior, e aí vamos fazer uma descrição, e para isso a gente precisa fazer o quê? Deixa eu voltar aqui, a gente precisa então participar da observação, e aí começam as primeiras ideias de você descrever uma determinada cultura, o que a gente chama no campo da antropologia de etnografia, que vai ficar muito forte e muito utilizado no campo do culturalismo norte-americano nos anos 30. Essa ideia de que o antropólogo tem que ir a campo, essa ideia de que o antropólogo tem que passar um tempo na aldeia para poder entender aquela população que está fora da cultura dele, ela já é muito mais forte no culturalismo norte-americano. Tá bom? Nasce ali algumas intuições no funcionalismo, com Malinowski, com Alfred Brown, mas ainda é preso nessa compreensão organicista. É o culturalismo norte-americano que vai dar uma... Franz Boas está aqui, né? Então é aqui que vai começar uma concepção de que cada cultura se desenvolve de sua maneira. E se você perceber, os autores do funcionalismo são meio que contemporâneos do norte-americano. Então, não vamos pensar que passou os anos 20 e entrou os anos 30. Não, é que aí a gente está falando de algumas obras de destaque de alguns antropólogos funcionalistas se deram nos anos 20 e outros antropólogos acabaram entrando nos anos 30 para poder entrar nessa discussão. Que discussão, professor? Não há uma evolução linear, há uma evolução multilinear, cada cultura à sua maneira. Então cada cultura tem a sua particularidade. Destaque para o trabalho de campo e destaque para o trabalho etnográfico. Então, um registro de campo mesmo. Sabe aquela coisa, a figura do antropólogo norte-americano é aquela figura do Indiana Jones. O cara que vai para campo de pesquisa, que vai ver as culturas, que vai ficar nos povos indígenas, que vai falar outros idiomas. É essa a figura do antropólogo norte-americano, tá? Destaque para Franz Boas, Ruth Benedict e Margaret Mead. São antropólogos e antropólogas, destaque, né? Parece que a antropologia tem mais... Parece que as mulheres da antropologia têm bastante campo, né? E essa versão de que cada cultura da sua maneira acaba influenciando a sociologia brasileira, que nos anos 30, com Gilberto Freire, depois o Sérgio Buarque de Holanda e depois o Caio Prado Júnior, 30, já entrando nos 40, vão pensar o Brasil dessa maneira, nessa pluralidade que não depende de uma evolução, de uma selvageria ou de uma barbárie anterior, mas que essa miscigenação é positiva. Daí a famosa fala do Gilberto Freire, que nunca disse em algum livro isso, mas questionado por um repórter numa entrevista, ele foi indagado: o senhor acha que existe uma democracia racial? E ele fala: rapaz, eu não acho que haja um preconceito, eu acho que é uma democracia. Comparado a outros países, a gente tem uma democracia racial, sim. Numa entrevista, Freire falou isso, nunca num livro. Por isso que você não vai achar essa expressão em nenhuma obra dele. Tudo bem? Nos anos 40, pessoas, ganha força um nome da antropologia que chama-se estruturalismo, que é o maior nome, o maior expoente é o Lévi-Strauss. E o Lévi-Strauss, pessoas, é interessante porque ele veio para o Brasil.
E ele veio para o Brasil nos anos 40, se eu não me engano. Acho que foi nos anos 40 mesmo que ele veio. 40, 50, não sei. Ele veio para cá por conta de concursos de bolsas, porque a gente não tinha professores na área de ciências sociais. E quando o curso de ciências sociais na USP, que foi a primeira universidade que ofertou esse tipo de curso, começou a precisar de professores para tal, no Brasil não tinha, então a gente precisou importar. E vários franceses vieram cá, nos anos 30, 40, 50 vieram para cá, dentre eles o Lévi-Strauss, e dentre eles, que é belga, né, francês, e dentre eles Roger Bastide. Então eles vieram para cá justamente para ocupar essas cátedras na faculdade de Ciências Sociais aqui no Brasil. E como é que o Lévi-Strauss entende? O estruturalismo, olha o nome, estruturalismo, ele vai entender que a cultura ela possui uma estrutura de significantes. Entendeu? Existe um sistema de signos estruturados por princípios que guiam o intelecto humano. Ou seja, quando, por exemplo, eu falo de casamento, a gente discute hoje casamento homo, hétero, casamento... mas a gente sempre está discutindo dentro de uma estrutura. Qual, professor? Monogâmica. Essa é a estrutura. Toda discussão acontece aqui, dentro dessa estrutura. Ou então, pensar que a família, ou a unidade familiar, vamos pensar agora no Brasil, ela tem essa finalidade procriativa. Então, essa estrutura de cargos e significados é que acabam fazendo a gente compreender melhor a cultura. Existem regras estruturais da cultura na mente dos seres humanos, e as ações fazem com que a gente faça essas vinculações de alianças. Então, mais importante do que você compreender e descrever as ações, é você compreender e descrever os significados, os mitos, os rituais. Laços consanguíneos às vezes são inferiores do que os laços simbólicos que acontecem aqui. É preciso, então, para o estruturalismo, entender essas relações. Tá claro aqui, pessoas? Para a gente ir caminhando já para o término da nossa aula. Antropologia interpretativa e a pós-moderna, elas vão entrar com fortes críticas às produções que aconteceram anteriormente. Na década de 60, a antropologia interpretativa ou antropologia hermenêutica, ela começa a fazer a seguinte indagação. Pera lá, o antropólogo não é neutro. Então, quando o antropólogo diz que tal cultura é assim, ele implicou ali um valor. Então, é preciso não ouvir o antropólogo. É preciso ouvir a pessoa em si, que vai ser indagada. Então, a antropologia interpretativa, ela dá o papel e a caneta na mão do pesquisado e fala assim, fala. Porque os porquês que vão fazer a pessoa crer no que ela crê, os porquês que vão fazer a pessoa acreditar no que ela acredita, os porquês que vão fazer a pessoa atribuir aquele significado para aquelas coisas que ela atribui significado, que são o objeto de estudo do antropólogo, e não necessariamente a descrição do antropólogo. Então a interpretação fica por conta daquele que é pesquisado. E a antropologia pós-moderna ou crítica, ela vai interpretar a interpretação. Por quê? Porque quando eu faço uma leitura, é uma leitura enviesada. O antropólogo é alguém não neutro. Então, quando eu vejo alguém lá nos anos 1500 falando que o indígena é um selvagem, isso fala mais da pessoa do que necessariamente do indígena. Então, a antropologia antropologia pós-moderna ou crítica, é aquela antropologia que vai fazer a interpretação de interpretações. A antropologia, então, para a antropologia crítica, se resume nisso, em interpretar interpretações, ok? E aí esses autores já estão bastante vivos, a gente coloca essa rotulação nesses pensamentos mais pós-modernos, que a gente vai discutir em próximas aulas nossas, tudo bem? Beijo no seu coração, até mais!